igreja, convido a amada igreja a se colocar-se de pé. Vamos fazer uma oração para receber o céu de Deus. Glória a Deus, né, mano? A Bíblia nos ensina a orar um pelos outros, né, mano? Devemos orar, né? Pelo outro. Tudo quanto tem dificuldade, tudo que tem problema, hein? Vamos precisar do céu de Deus. Meu Deus, meu Pai, apresentamos aqui o teu filho amado, teu escolhido, teu ungido. Meu Deus, meu Pai, que aceitou o convite para estar aqui ministrando a tua palavra nessa manhã. Venha da vitória, venha do livramento. Venha usando o teu céu poderosamente, maravilhosamente, milagrosamente nessa manhã para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. Venha, as mãos adoram ele, Deus. Saúde, amada igreja, faça a paz de Cristo Jesus, Senhor, sempre meus amados, vamos ter uma oportunidade. Louvado seja o Senhor da glória, que nos deu a vitória. É o Auxiliar, Felipe, não precisa. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos tocar a ajuda do Senhor Jesus por tudo isso. Maravilha! Cheguei cedinho, já não sei como se ele tivesse mais no mercado do show, porque na hora que eu fui embora, não tem que estar indo para pegar. Oi, tudo bem? Bem, minha amada. Tô.
talentos não pode ficar parado, tem que estar em ação. O povo também irá fazer esta oração por nós. Venha Marcos, conhecido como Coco, vamos ouvi-lo. Venha ele orar por nós. Tem essa alegria também, grande alegria, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. E graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu já dei testemunho que eu tinha uma tosse alérgica, muitos anos, e não parava. E um irmão semelhante a ele, especial, congrega até em outro ministério, orou por mim e nunca mais a tosse apareceu. Foi uma cura total. Então analisemos bem como o tempo é tão oportuno para servir a Deus. Mesmo as pessoas, às vezes, com algumas dificuldades, mental até, mas Cristo está presente e o trabalho é completo. A obra é completa em Cristo. Devemos aproveitar constantemente esse tempo de oportunidade para que não sejamos negligentes à oportunidade do tempo. É uma realidade nessa palavra. Já ouviu um hino, não é? Levarei na minha cruz, por uma curva troca. Vai perseverando que a promessa é infalível. Ela não falha. Os que confiam na sua palavra é identificado como o trono de Deus. Que confia no Senhor como o trono de Deus, que não se abala, mas permanece para sempre. A irmã Filomena me louvou. Então vamos ouvir, louvar e dizer o nome do Senhor. E Ele é bom, e a sua bondade é confiante. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou louvar e agradecer ao Senhor por uma grande vitória que eu esperava receber, a escritura da casa. Várias vezes, eu fui para o interior, chegando lá, o Senhor revelava, era para contar que na hora certa o Senhor me dá a vitória. E nessa quarta-feira, infinita misericórdia do Senhor, eu recebi o documento. Amém? Então, o nosso Deus é tremendo, é só nós esperar nele, confiar e a vitória chega em nossas vidas. Vou louvar o Senhor e agradecer o Senhor. Reconhecer o amor sem fim, o pecador fui eu, em o meu pesar, não houve lugar para Cristo ir no céu. Eu creio sim, já creio sim, Jesus morreu por mim, Aleluia! pelo sangue seu que ele verteu, libertado foi por fim. Pois quando vi Jesus por mim, sofrendo sobre a cruz, o meu coração, sem hesitação, percebeu o amor
crescemos, segundo as Escrituras, crescemos em justiça. E cremos sim, é obra do Espírito de Deus, Ele já nos revelou, já estava já programado por Ele, desde o princípio. A minha esposa também vai ter a oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu creio sim, Jesus é realmente a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia.
Deus. Louvado é o nome do Senhor, permanece para todo sempre. Já vamos já orar a Deus, já vamos já meditar na palavra de Deus. A palavra que nos, cada momento, nos orienta mais. A palavra do Senhor da glória, ela está acima dos céus e está em todos os lugares ao mesmo tempo. A palavra do Senhor nosso Deus. Ele está acima dos céus, ele está abaixo da terra, está sobre a terra e em todos os lugares. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus e meu Pai, o Senhor da glória, segundo, Senhor, na tua palavra, e a mesma palavra, Senhor, estamos pedindo, Senhor da glória, não é uma de nossa, mas um pedido que o Senhor nos ensinou a fazer, a sabedoria, Senhor, segundo o efeito da tua palavra, segundo o efeito da tua graça santa e poderosa, meu Senhor da glória em Cristo Jesus, o Senhor amado, e permanece, o grande Deus, no poder da tua santíssima graça, a tua infinita misericórdia, meu Senhor amado, e permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diretamente no assunto. Palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse, capítulo 1. Pode abrir nas vossas Bíblias aí. Pois vamos para o versículo 3. Graças a Ele, ao Senhor, que nos deu a vitória. Ele não vai dar a vitória, Ele nos deu a vitória. Já está garantida para os perseverantes. Os que perseveram na palavra já estão seguros por meio da vitória. É Ele que nos dá a possibilidade de perseverar na palavra de Deus. Aleluia. Encontraram? Diz a Bíblia, a palavra, versículo 3. Já podemos ler? Capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse. Vamos meditando nela, a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem. Aleluia. Que essa Bíblia tem uma português mais conceituado. Vou repetir novamente. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, diz a palavra de Deus. Pode sentar, meus amados, nós já oremos, vamos à palavra de Deus. A exortação é referente à bem-aventurança. A bem-aventurança significa, amada igreja, bem-sucedido. A palavra está referindo. Então, João recebeu a incumbência de escrever este livro, e já no princípio e da escrita, já para que ele enviasse as 7 igrejas da Ásia, naquela época, e referente esta palavra, te lemos a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado, diz aqui a palavra de Deus, como nós lemos, aquele que lê. Mas também a palavra, ela funciona
abrangente. Bem-aventurados, aí está no plural, falando com muitas pessoas, ou com todos que creem na sua palavra. Bem-aventurados os que ouvem a palavra. Esta palavra, diz aqui a palavra de Deus, bem-aventurados que ouvem e as guarda a palavra desta profecia. E as guarda, o que ouve a palavra e as guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O próximo de Deus, claro que é o próximo de Deus. João escreveu esta profecia mais ou menos pelo ano número 90, assim como, ou seja, 50 mais ou menos, 60, melhor dizer, depois de Cristo, já demonstrando que precisaríamos sermos bem-aventurados, tanto no ouvir, quanto no ler, quanto no guardar, que é uma advertência sobre a perseverança nesta palavra. Esta palavra, bem-aventurado, é uma palavra que nos leva a receber com segurança, porque pelo Espírito Santo, bem-aventurados. Os bem-aventurados significa o quê? Bem-sucedido, bem seguro, está compreendendo? E bem também relacionado com Deus, que vem de paz ou de bem com Deus, conosco e com o próximo. A palavra, ela abrange as bem-aventuranças na Bíblia Sagrada, ela vai abrangendo todo sentido. O Salmo de número 1 começa com esta palavra: bem-aventurado é a pessoa que não anda, não passa, não pare. Ou seja, ele tem um discernimento. Bem-aventurado, não anda, não pare, não assenta de acelera, não é? Salta primeiro, diz a palavra: bem-aventurado ao varão que não anda, não é isso? Segundo o conselho dos ímpios, nem se pare no meio dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem três advertências sobre a palavra bem-aventurado, ou bem-aventurado. Desde que a pessoa recebe Cristo de coração, então ela já vai tendo essas oportunidades na prática de bem-aventurança. Por isso que a maldição ritual, ela não pega no cristão. Porque a palavra bem-aventurado nos dá uma isenção total das más aventuras. E o ritualismo é procedido por as pessoas são atingidas, aquelas que são más aventuradas. Por isso que essa palavra bem-aventurada, ela tem uma área muito longa para a gente. Quando você sabe que é bem-aventurado, a nossa confiança, ela vai crescendo em Cristo, porque à medida de crer na bem-aventurança, é a mesma que compreender que o Senhor da Glória, Ele é prático na sua palavra e Ele é absolutamente digno de confiança. Hoje nós vemos tantas pessoas reclamando, os cristãos, estou falando, referindo, que estão sendo vítimas de maldição ritual. Então, a bem-aventurança, ela nos traz
uma garantia total de ser seguros nesta boa e gloriosa palavra. Os que ouvem a palavra e as que os praticam são também bem seguros, bem garantidos, bem sucedidos. Nesse mundo tão agitado, mas os bem-aventurados, eles são classificados como colunas no templo do nosso Deus. Não tem como a pessoa ser atingida mentalmente por questões de maldição ritual que eu estou referindo, sendo que a palavra bem-aventurado é uma palavra que vem em contrapartida os mais-aventurados. Essa bem-aventurança, ela nos anima fortemente quando partimos para o Senhor. Quando a pessoa com Cristo, lógico, quando bem-aventurar uma pessoa cristã, ela morre, então esse tipo de bem-aventurança procede. Já leram na Bíblia? Vamos ver aqui como nós estamos ensinando no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 12, 13. Diz a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 14, glorificado é o nome do Senhor para sempre. Diz aqui a palavra de Deus, para ficar sentados, nós vamos analisar, que diz a palavra do Senhor da glória. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 14, versículos 12 e 13. Vamos juntos meditar nesta palavra sobre esse tema bem-aventurado. Aqui está, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança do santo. Perseverança significa o quê? Paciência. O que significa a palavra perseverança? Paciência. Os bem-aventurados são pacientes, perseverantes. Exatamente. Aqui está a perseverança dos santos e daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, hein? É ligação do céu à terra. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve. Escreve, eu não esqueci, não é isso, Rivaldo? Escreve o que mesmo? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, é o Espírito Santo, está com E maiúsculo, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Galardão. A bem-aventurança no momento que a vida aqui na terra finda, aí tem a declaração vinda lá do céu. E é uma ordem a João dizendo: escreve. Para quê? Para que fique ativado, sempre lembrando e relembrando, e cada vez mais ficando mais informado sobre essa palavra. Escreve: bem-aventurados mortos, que desde agora dormem no Senhor, para que descanse de suas fadigas do dia a dia e as suas obras o sigam. Então tem esta visão, essa declaração sobre os bem-aventurados. Os bem-aventurados, como já disse no princípio, são os bem-sucedidos. Ou seja, o bem-aventurado, ele está contente com aquilo que tem. Por que ele está contente com aquilo que ele possui? Porque o bem-aventurado, segundo vemos a palavra de Deus, é uma pessoa que está beneficiada por Deus referente a algo
O que mais nós precisamos? Ser salvos. Então o Senhor nos salvou, tranquilizou. É virtude que vem do Espírito Santo de Deus. Então há tranquilidade. Então a tranquilidade referente à bem-aventurança é um remédio específico contra a ansiedade. O bem-aventurado, ele é bem-humorado. Está compreendendo? Procede com humor. Lógico que somos vários e temos defeitos. Temos momentos de falha? Sim, temos. Mas a bem-aventurança, os que guardam a palavra, ouvem a palavra, leem a palavra, guardam a palavra, não está somente na letra, está justamente dentro dos nossos corações. Quando entramos em contradição, às vezes de palavras, de obras, mas a palavra que está escrita dentro dos nossos corações, esta tem bem-aventurados, leva-nos ao arrependimento. E continuaremos sempre bem-aventurados, justamente nos nossos feitos, também a nossa perseverança relacionada à luta contra a carne, mas a vitória do Espírito Santo, que é bem-aventurado. Palavra do Senhor, nosso amado Deus. Eu dou algumas referências sobre a bem-aventurança, que a doutrina ela não salva, mas ela conserva os salvos. E o Senhor da glória, Ele nos recomenda muito a examinar a palavra e cuidar, ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, diz o Senhor, em João 5:39, assim por diante. Agora, analisam bem se nós não tivermos uma boa informação sobre a bem-aventurança, onde nós poderemos estar. Poderemos estar no caminho, às vezes, de contrapartida e pensando que estamos certos, relacionado à palavra. Vamos para o capítulo 4 da Epístola aos Romanos. Aos Romanos, capítulo 4, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Também no versículo 4, na sequência, Epístola aos Romanos. É preciso que leiamos sempre a palavra do Senhor, nosso amado Deus, aos Romanos. Porque motivo a gente encontra segurança nessa palavra, e segurança máxima nesta tua palavra, a palavra do Senhor da glória. Aleluia! Do capítulo, Romanos capítulo 4, vamos ler até o versículo 7. Isto. Encontraram? 7 e 8. Ora, ao que trabalha não se conta a recompensa como dádiva, mas como dívida. Aqui Paulo está referindo a salvação, as bem-aventuranças causadas referente à salvação. Ele começa com esse comentário, depois no versículo 5 diz: porém, os que não, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. E já, versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui a justiça. Diz aqui a palavra de Deus: a injustiça, sem as obras, dizendo. Vamos voltar ao mesmo assunto. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, sem as obras, dizendo, versículo 6, 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são
Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não o quê? Imputa pecado. Não imputa Pecado. pecado. Algumas tradições dizem maldade. Agora os irmãos analisam bem que na visão do lado passado, Davi, os profetas, os reis que eram obedientes à palavra, todos estão edificados em uma só visão. Por isso que a doutrina ela é uma única e ela não pode mudar porque ela está dentro dos nossos corações. As bem-aventuranças não tem como fazer uma mudança de doutrina, ao contrário que ela é, porque essa bem-aventurança está dentro dos nossos corações. Aqui Paulo está dando um exemplo sobre Abraão. Abraão teve o chamado de Deus, ainda ele sendo homem pecador. Ele era um homem, até já falei em outras pregações sobre a conduta de Abraão. Abraão, na época, ele era adorador de vários deuses. Tinha a doutrina chamada doutrina de politeísta. Adorava muitos deuses, assim por diante, porém, sendo ele muito rico, muito abençoado, referente à graça comum. Quem conhece a graça comum? Ninguém? Para não misturar o comum com o sobrenatural. O que é graça comum? Graça comum é aquela graça que o crente às vezes tem riquezas, mas o não crente também possui. E tem pessoas que não são crentes, nem confessam o nome de Cristo, mas são empresários, microempresários, e tem grande influência na área comercial. Então essas pessoas são conhecidas como pessoas beneficiadas por Deus através do quê? Graça comum. Da graça comum. Observemos que assim como nós estamos vendo a luz do dia, os incrédulos também estão tendo o pão de cada dia. Os incrédulos também têm, às vezes até com muita abundância, porque até um determinado tempo o homem, o ser humano, é abençoado por meio da graça comum. Então isso já é dito por Cristo em Mateus 5, 33, assim por diante, 34, não, 45, melhor dizer, 44 e 45 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Essa graça comum. Então Abraão, ele era muito bem sucedido, mas sobre a graça. Mas que tipo de graça? A graça comum. É preciso que definirmos, porque às vezes é a confusão. Nas interpretações, uma época, a igreja de Galácia, Paulo chegou a considerar a igreja de Galácia, que estava na cidade de Galácia, como uma igreja de feitiçaria, devido a ela confundir a graça comum com as obras. Assim por diante. Mas voltando ao mesmo assunto, Abraão estava muito bem-aventurado na graça comum. Mas quando ele ouviu a palavra, então ele era ímpio. Mas imediatamente ele entrou na lista dos bem-aventurados porque creu. Por isso que o apóstolo está dizendo, aquele que não faz a obra, não fez. Ele cita Abraão, mas crê naquele que justifica o ímpio, desde que o ímpio se arrepende. Esse tal é bem o quê? Aventurado. Bem-aventurado. E esta bem-aventurança, como nós estamos vendo, é algo que Deus declara de uma maneira toda específica na ação direta. Bem-aventurado daqui e ligado lá na glória. A bem-aventurança, ela está relacionada com os que recebem a palavra aqui na terra, eles estão ligados lá na sétima glória. Aleluia!
Louvado é o nome do Senhor. Se quiser louvar a Deus com as mãos, palmas. Então, obrigados lá na glória, porque é bem-aventurado. Vemos que o anjo disse a João, mas uma voz que recebeu do céu, do trono da glória, dizendo: escreve, as bem-aventuranças, os que morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, e de seus trabalhos, suas fadigas, e as duas obras as sigam. Bem-aventurado. Então, o Espírito de Deus ele veio trazer para nós bem-aventurado. É uma realidade na palavra de Deus. Compreenderam bem? Então, Davi já tinha essa mesma visão. O apóstolo Paulo confirmou. E hoje, nessa manhã não, nessa época que estamos vivendo, época importante, o Espírito Santo vem identificar com o nosso espírito que somos bem-aventurados. Não só na letra, mas no espírito, porque todos são ligados a esta instrução, crendo. Aí o Espírito Santo está dentro dos bem-aventurados, dizendo assim: olha, você é filho de Deus. Sabe disso? Vamos aqui em Romanos capítulo 8, verso 16. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Romanos capítulo 8, versículo 16. Que diz a palavra de Deus, Senhor da glória. Encontraram? É por isso que os perseverantes não ficam confusos de maneira nenhuma. Olha o que diz a palavra, versículo 16 do capítulo 8 de Epístola aos Romanos. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Bem-aventurados. Aleluia! O mesmo Espírito, E maiúsculo, o Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, o Espírito que está no homem, no ser humano, que somos filhos de Deus, com certeza. Aleluia! É uma realidade nesta boa palavra. E o versículo 17 está referindo. E se filhos também, herdeiros do que? De Deus, e com herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos também, com Ele sejamos glorificados. A palavra. Então nós somos já com Cristo e nós com Ele. Devido ao título dentro da virtude da palavra de Deus, bem-aventurado e com garantia plena relacionado a esta boa palavra. Então o cristão ele tem uma boa convicção, uma boa conduta em servir a Deus. Eu tive já comentado em outras vezes, mas é importante. O bem-aventurado, ele corre menos, ou quase ele não sofre, ele sonha. Está compreendendo? Quem está compreendendo? Quem sonha? O sono se vai lá pelas horas determinadas horas da noite, vira para a cama de um lado para outro, procura um lugar suficiente, não encontra, e aquela inquietação na mente. Só que os bem-aventurados, Deus age diferente na vida dos bem-aventurados. Quando os bem-aventurados perdem a oportunidade de dormir, perdem o sono lá pelo determinado tempo, determinada hora, o que acontece na vida dos bem-aventurados?
medita. Aí vem a meditação, dia e noite. Aí a insônia desaparece. Ao invés de aparecer insônia, vem as recordações das maravilhas que Deus fez lá no princípio, está fazendo no presente e fazerá no futuro. Então nossa mente fica totalmente abastecida, relacionada à bem-aventurança. Deus falou com Josué, sucessor de Moisés, lá no capítulo 1, versículo 8, na sequência, ele diz: olha, medita dia, para que te vá bem. E é aquela oportunidade, está vendo que maravilha? A palavra. E a oportunidade foi dada a Josué. Deus não faz acepção de pessoas, nós estamos também desfrutando dessas oportunidades, como tema tem como base bem-aventurado, devido à maneira que a pessoa ela é bem aceita, referente a Deus, falar com ela, bem aceita a palavra de Deus, se torna bem-aventurado. Abraão foi assim, como nós lemos. Davi expressou no seu salmo, vários salmos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurado o homem cujos pecados são cobertos. Não é isso? E cujas transgressões são perdoadas. Então, abrindo o coração para a palavra de Deus, já se encontra essa bênção completa, conhecido como bênção espiritual, ou seja, o alicerce de todas as bênçãos espiritual em Cristo Jesus. O Senhor da glória está justamente na bem-aventurança. A época é uma época tão cheia de pestilância, o mundo vai correndo, vai se prosseguindo para uma época de fechamento de espaço. Mas para o bem-aventurado, sempre o espaço está liberado. O espaço, a ligação com Deus, porque a igreja não se refere às quatro paredes, quem sabe? Quem é a igreja? Somos nós, já está em 1 Coríntios 3, 16, 17, não é? Que nós somos o templo de Deus, santuário de Deus, habitação de Deus, que ninguém pode destruir esse santuário. Se alguém tentar destruir esse santuário, Deus o destruirá. Então nós estamos em segurança máxima, glória a Deus. Muito bem sucedido a palavra do Senhor nosso amado Deus. Estão compreendendo? Porque quando compreende, a pessoa cresce em entendimento. Quando não compreende, o que acontece? Diz a Bíblia que o maligno arrebata o que foi semeado em seu coração. Ela tem outra visão, ela avisa que para chegar a Cristo precisa fazer muito sacrifício e nunca chega à realidade. Então nós estamos falando sobre os efeitos da bem-aventurança. Os bem-aventurados é classificado na Bíblia Sagrada de agora como vencedores. Vamos voltar lá para o Apocalipse, no capítulo 3, aqui nos versículos 10, 11 e 12. No Apocalipse, se os irmãos quiserem ler, se não irem ler a palavra de Deus para nosso reforço espiritual. No livro do Apocalipse, capítulo 3, glorificado é o nome dele para sempre, o Senhor da glória. Já diretamente aqui nos versículos 12, nós já analisamos bem
aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. O 10 diz assim, ó, o Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, ou aqui para perseverança mesmo, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar, vamos falar da tentação, para provar os que habitam sobre a terra. E escrevei sem demora, agora que tens para que me tua coroa. Agora aparece o versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ora, quando Jesus faz o arremate na palavra, no versículo 13, diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É o Espírito Santo, diz às igrejas. Você vai ouvindo, mas não somente ouvinte, mas também fazedor da obra, praticante da obra. Porque sendo só ouvinte, o vento leva para um lado e outro, e a discórdia entre interpretação aparece também. Mas ouvindo e guardando, tem esse ponto bem discernimento. Tudo inclui resume, na referência à palavra, bem-aventurança. Esta bem-aventurança, ela traz uma segurança, ou seja, demonstra os salvos em segurança máxima, porque o bem-aventurado, irmãos, compreenderam, quando ele, às vezes, o sono falha, ou em outras atividades até, mas mesmo assim ele está sempre meditando, porque a palavra-chave dos bem-aventurados é meditar, meditar nesta palavra. No livro de Mateus, no capítulo 5, tem acerca de 9 bem-aventuranças, tudo relacionado à palavra bem-aventurado. Vamos para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Monta lá a sua Bíblia, a palavra de Deus. Já vemos o Apocalipse e os bem-aventurados, no sentido geral, são os vencedores. E os vencedores em Cristo, eles serão colocados, ou são colocados como coluna do templo de Deus. Ou seja, o assegurador, ou transmissor da palavra com verdade. Essa palavra com verdade é o contrário à palavra parcial ou a meia verdade. É a palavra com a verdade íntegra. Verdade sobre Deus e a verdade de nós para com o próximo. Então, são a verdade em quantas áreas? Duas. A verdade para com Deus e a verdade para com o próximo. Paulo exorta a igreja de Éfeso, dizendo: olha, pelo que deixais a minha mentira, falais a verdade, deixeis a mentira, falais a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Exatamente. Indo lá para o Evangelho de Mateus, como diz a palavra do Senhor, no capítulo 5, aleluia. Não sei se todos gostam de ensinamento, mas Jesus mandou ensinar, discipular. Ele é uma ordenança. Ensinar é a ordenança dada por Deus. Semelhante a ser é ordenança. Amar é ordenança. E assim por diante. Aqui a palavra de Jesus já iniciou o sermão assim, ó. É o início de um sermão que ele começou com esta listagem de bem-aventurança. Versículo 1 diz a palavra: Jesus, pois vendo as multidões,
subiu ao monte e tendo ele se, o quê? Aceitados. Sabia que Jesus pregava sentado? Sempre sentado, sempre sentado. É uma demonstração de ensinar e dar testemunho daquilo que ele está ensinando. Por exemplo, quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E a gente, às vezes, vê essas coisas sucedendo, e não é bom. Então, Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, tendo eles sentado, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2. E ele se pôs a ensiná-los. Ele se pôs a ensinar. E os que estavam interessados também se puseram em aprender. Diz aqui, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: as bem-aventuranças. Aqui aparecem as bem-aventuranças que o Senhor expressa. Primeiro, no 3, ele diz: bem-aventurado o quê? Pobres. Que é conhecido. O que significa a palavra pobre de espírito? Pessoa que é humilde, reconhece as suas falhas, tem a visão voltada para dentro, para que ela não tire vantagem em outras pessoas. Ela é uma pessoa humilde, ela é conhecedora e reconhecedora de falhas próprias. Nessa minha Bíblia já traz a introdução diretamente no assunto, os humildes. Bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino de Deus, os céus, diz aqui a palavra. Bem-aventurados humildes de coração. Você não sabe que a humildade é ligada à bem-aventurança, porque a humildade é a virtude que você vence qualquer obstáculo. O crente humilde nunca se considera maior do que o outro. O crente humilde tem virtude nele, mas nunca despreza o outro, irmão Givaldo. Porque ele é humilde. Está compreendendo? Ele sabe que na igreja ninguém é sem valor. É só esta visão da humildade desse que faz com que nós ficamos isentos de fazer acepção de pessoas. Aí Jesus disse: bem-aventurados humildes. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus, humildes de coração, porque dele é o reino dos céus. Esse 4. Bem-aventurados que choram, porque choram, porque eles serão consolados. Na visão de choro, nós não sabemos. Tem choro por emoção, choro às vezes por uma dor, e choro até por nervoso. Então, os choros é definido, não significa que a pessoa chorar, que ela está plenamente quebrantada. Pode estar e pode não estar, mas aqui, esse choro que está referido é o choro do sofrimento. Porque na lei, quando a pessoa era afrontada, ela retrucava. Se ela recebesse uma pancada, ela daria outra. Se alguém promovesse ela uma queimadura, ela também queria queimar a pessoa. Então era pedra, era olho por olho, dente por dente. Agora, para vencer essa bem-aventurança, a pessoa ela vence no sofrimento, porque o amor é sofredor. Então, as pedras do Antigo Testamento caíram-se por terra e o sofrimento toma lugar. Em vez de você ser um explosivo constantemente, sofre as aflições. Bem-aventurados que choram. Esse choro está escrito no livro de 1 Coríntios 13, que o amor não é vingativo.
Mas a palavra diz no mesmo assunto, no mesmo capítulo, que o amor é sofredor. Tiago, no contexto, ele diz: bem-aventurados os varões que sofrem tentações. Importante as bem-aventuranças, porque quando for resumido, aí já está aprovado. Quando terminar esse labor dessa vida, então ele está confirmado por Deus como vitorioso. Porque vive vitorioso agora e no futuro vitorioso. Bem-aventurados, essa palavra de Deus, bem-aventurados os que choram, mas se conhecer essa leitura e a interpretação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? De terra. A terra, Deus nunca fez céus sem terra. Quando fala de céus, ele está falando de terra. E essa terra é a terra que identifica a Nova Jerusalém com a natureza eterna e gloriosa para sempre. Novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém que desce do céu do nosso Deus, e ela ocupará futuramente a nova natureza, onde essa velha natureza, ou a velha Jerusalém que existe hoje, será desfeita. E no ponto exato da palavra, então, ela desce porque a parte da gramática é inspirada por Deus. O português da Bíblia Sagrada é inspirado por Deus, tanto no sentido comum quanto no sentido mais sobrenatural. Por isso que ele está referindo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra prometida. Já está garantida. No Salmo de número 37 tem mais de 4, 5 referência ou expressão que os mansos herdarão a terra. Mas é a terra que é ligada lá na glória. Tanto faz estar na terra prometida quanto no céu, é a mesma coisa. Oh, aleluia! Não tem inferioridade alguma, é a mesmo sentido. Pensou na terra prometida, pensou o quê? No céu. Porque a terra prometida é iluminada com a glória do céu. Eita Deus maravilhoso! É importante esta palavra. E aqui na sequência do versículo 6 da palavra: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você gosta das coisas certas? Então, cada momento a mais deve ficar mais justo. Não gosta de fazer confusão, não gosta de criar confusão, gosta de paz, gosta daquilo que é reto. Então, é bem-aventurado os que gostam das coisas exatas, certas, segundo Deus. Diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Quando uma pessoa é misericordiosa, qual é a atitude que ela toma? Ela sempre quer estar em acordo com o seu irmão. Sempre procura procurar conflitos com o seu irmão, ou com o seu próximo, ou com o seu vizinho. Porque bem-aventurados que são misericordiosos. Por que misericórdia? Misericórdia significa acordo. Bem-aventuradas aquelas pessoas que gostam de viver em acordo com a paz. Glória a Deus! Acordo com a paz. Essa paz que vem de Deus é bem-aventurado. As bem-aventuranças, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Quando a pessoa guarda mágoa, ela não é bem-aventurada. Porque o contrário da limpeza do coração é a sujeira. Ou ele está limpo ou está sujo. E a mágoa, ela veda, ela impede a pureza
da mente e do coração. Ela tem um processo de vingança, tem uma conduta vingativa, melhor dizer, e não é bem-aventurada. Essas atitudes contra a bem-aventurança chama-se pecado e loucura. E quando Jesus vier, diz a Bíblia que os loucos ficarão, porque são mais aventurados. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu já falei isso algumas vezes, já comentamos. Você já ouviu alguém falar que não pode ter paciência? Que não se pode pedir paciência? Porque quem pede, já ouviu? Agora, essa pessoa, ou essas pessoas que dizem que não pode pedir paciência, então elas não compreenderam nada sobre bem-aventurança, porque para ser bem-aventurado é preciso que seja paciente. Sem a paciência entra a exclusão, entra a controvérsia. A paciência é um fruto do Espírito Santo que nos leva a conviver. Quando a pessoa não tem paciência, biblicamente falando, como nós estamos comentando, também ela não possui bem-aventurança. Esse 8. Bem-aventurados pacificadores. Exatamente. Porque diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, porque eles verão a Deus. É o versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Por causa do que, se nós olharmos Mateus 24, 13, assim está falando a palavra. Somente os pacientes serão salvos. Não existe testemunho de salvação sem paciência. A salvação vem de graça, mas ela vem acompanhada com o fruto do Espírito, que é testemunha da graça de Deus. Sem o testemunho da graça de Deus, a crença é vã. E a Escritura nos diz em Romanos, mesmo capítulo 6, se não é 1 Coríntios, capítulo 6, nos primeiros versículos, não vou citar, já estamos praticamente terminando, ler, melhor dizer, mas diz a palavra que não devemos recebermos a graça de Deus em vão. E uma das frases diz assim: para que não demos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes recomendamos em tudo, disse Paulo, na experiência própria, aprendida com Cristo, assim, na muita paciência. 2 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 4, e daí segue aquela listagem. Então a paciência, ela nos leva a um comportamento suficiente que o nosso ministério, seja o nosso ministério pessoal, ou seja o ministério geral, não seja censurado e às vezes até sem medo de defesa, porque é verdade. Faltou a paciência, cai na descrença da verdade da palavra de Deus. E Jesus vai repetir a mesma coisa, ele disse, repetindo, melhor dizer, bem-aventurados os pacificadores, não é isso? Chamados filhos de Deus, somente os pacientes. Por isso que na Escritura diz, que os irmãos conhecem, que 10 eram crentes, mas 5 eram, e era falta do quê? De paciência. Nós estamos vendo aí a guerra que está aí entre Israel e Iraque. Quem são os iraquianos? Os descendentes de Isaú. Isaú chegou, era profano, ele não tinha paciência. Não tinha. Então percebia o irmão
Ou seja, ele não tinha a mesma conduta. Jacó cometeu uma falha, recuperou. Agora Esaú não. Esaú, por falta de paciência, ele era constantemente aborrecido por Deus. Constante. Faltava uma coisinha, ele se irritava. Ia caçar, não encontrou a caça, ele se irritava, voltava irritado. Tudo ele irritava. Por falta do quê? De paciência. Aqui tem essa listagem. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os homens, ou seja, quando diz aqui a palavra, né? Bem-aventurado quando os homens injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui ele completa no 12. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Daí nós vemos que a pessoa precisa ter estrutura até para sofrer perseguições e sentir alegria por ser perseguido por causa da palavra de Deus que nos fez apóstolos. Vamos resumir esse trabalho tão lindo, mas o contrário da paciência é ser constantemente aborrecido por Deus. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2, já vamos encerrando no horário, estamos bem no horário. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. No livro de Malaquias está logo depois o livro de Mateus. Nós já vamos encontrar o livro de Malaquias. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Não sei se alguém quer ler. Quer que eu leia? Malaquias. Isso. Encontraram? Amém. Zacarias, é o último livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. No capítulo 1, e versículo 1 e 2. Encontraram? Tem alguém que queira ler? Dá para ir não ler? Texto da palavra do Senhor contra Israel, no ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. No versículo 3. Pode ler de novo 3. Aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Não somente esse mesmo. Todavia, Deus, o quê? Amado o Jacó, que era mais simples. A palavra diz no capítulo 26, na sequência de Gênesis, sobre Jacó, 27, vai dizer que Jacó sempre era um varão simples e habitava em tendas e era trabalhador, pastor de ovelhas, experiente, muitas qualidades. Jacó era, Esaú era escorão, gostava de pegar só que estava pronto. Não tinha trabalho com as ovelhas e no demais. Esaú era pirracento. Não era, ele casou com as mulheres estranhas que Isaac e Rebeca passaram grandes lutas com Esaú. Falou: olha, se Jacó casar com as mulheres desobedientes, mulheres iracundas, assim por diante, igual Esaú está fazendo, que me vale a vida? E aí, com isto, como ele não tinha o potencial prático da bem-aventurança, Deus vivia constantemente aborrecendo e amando eu fui olhar na história dos personagens das nações,
Essa nação que agora está oprimindo Israel é descendente de Saul. Herodes, que matou as crianças, era descendente de Saul. E assim é terrivelmente. Só que a vitória é dos bem-aventurados. Israel é conjuramento, é bem-aventurado. Que Deus continua nos agraciando com esta palavra. Será que precisa ensinamento ou não? Porque é tanta gente que cura, tanta gente que grita, tanta gente que pode, mas o homem é justificado pelo caráter e não pela aparência. É uma realidade isso. Que essa palavra continue trabalhando em cada coração, no ministério do bem, na influência. Eu quero nessa palavra e vamos continuando até que não haja revisão, continuando amanhã de palavra de Deus. O ensinamento é legal, porque ele conserva os salmos e traz discernimento a palavra do Senhor. A palavra do nosso irmão Givaldo nos avisa depois que a mão já de força sua oferta, apresente a Deus, apresente com amor, com alegria, com graça em cada coração. O irmão estará com a palavra.